A aula de hoje, ela ganha uma grande importância, tanto no contexto agrícola, quanto no contexto ambiental. Quando eu falo de cargas do solo, eu estou falando de efetivamente cargas positivas e cargas negativas, cargas de pilha. Mesma carga que tem na pilha, nós temos no solo. E é algo tão importante a CTC, a CTA, que talvez em termos de importância ambiental, em termos de importância agrícola, perde somente para a fotossíntese. Por quê? Essas cargas do solo que possibilita que nós guardemos os nutrientes, que nós retemos, que a gente deixa retido ali, deixa armazenado o cálcio, o magnésio, o potássio, que é segurado com uma força tal que possibilita a troca. Nós vamos entender nessa aula também o grande problema que é a adsorção, a fixação de fósforo nos nossos solos. E quando que é mais importante, que quando que eu vou reter mais ou menos fósforo. Por que que isso aplica? Cargas do solo, vocês vão ver os cálculos muito lá na fertilidade e na nutrição com o Felipe. Aqui é para vocês compreenderem efetivamente o processo. E isso, vocês vão levar essa parte de cargas para o resto do curso e para a vida profissional. Onde, então, nós temos essas cargas efetivas de pilha? Nós temos essas cargas efetivas de pilha que nós chamamos dos coloides. São os coloides que apresentam cargas. O que são os coloides? São as menores partículas do solo. Há uma divergência aqui entre autores, mas, de forma geral, nós podemos falar que é menor do que a argila. Lembrando que a argila é uma partícula extremamente pequena. A partícula maior é de 2 micrômetros. Lembrando, 2 micrômetros é igual a 0,002 milímetros. Que os coloides são as menores partículas do solo, tão pequenas que têm essa característica de apresentar cargas. Ocorrem as maiores reações químicas do solo. E elas são altamente reativas. Por que elas são altamente reativas? Lembra, quanto menor for a partícula, maior a sua área de superfície específica. Maior área eu vou ter para ter as reações. Além disso, por essa característica de cargas, é onde que vai ocorrer essas reações. Ela, junto com a água, ela vai intermediar as reações no solo. As reações solo, água, planta, ocorre em função de cargas. São cargas removendo cargas. E apresentam elevada área superficial. Justamente por que eles apresentam elevada área superficial? Porque são partículas pequenas. Lembrando mais uma vez, 2 micrômetros, 0,002 milímetros, é a maior argila. Alguns autores falam que coloides é de 1 micrômetro para baixo. Ou seja, metade da maior argila, onde tem essas cargas. Apresentam superfícies carregadas eletricamente. Eu vou colocar um vídeo de um professor da Universidade de Purdue que justamente vai mostrar isso, como que está carregado eletricamente. O vídeo ele é em inglês, mas vocês podem colocar a tradução automática, mas está no inglês bem fácil. Quem tiver um pouquinho de noção de inglês vai compreender a história ali, tá? Que atraem íons. O que são íons? O que são íons? Íons podem ser positivos ou negativos. Então,
essa interface solo, solução e elemento, essa troca, essa capacidade de trocar elementos, essa capacidade de trocar íons, está diretamente relacionada com os coloides. Podem ser minerais, eu tenho coloides, e tenho coloides orgânicos. E tenho coloide, desculpa, e tenho coloides orgânicos. E aqui é importante a gente saber a potencialidade de cada um. Nós temos coloides minerais altamente reativos e coloides minerais que não têm uma grande quantidade de cargas, que não têm uma elevada superfície específica, uma área superficial grande. E os coloides orgânicos geralmente apresentam uma alta atividade. Uma alta atividade. Vou falar mais uma vez. Conservação de solo, conservação de horizonte A é assunto absolutamente técnico, que nós vamos compreender um dos fatores na aula de hoje. Então, nós temos nessa figura aqui, olha, a partícula de solo, que predomina, podem ver que isso daqui é algo internacional, é negativo. E aqui está a solução. O que está acontecendo aqui? Olha, o meu cálcio, ele fica adsorvido nos meus coloides. Aqui está um zoom muito grande, porque que eu estou falando aqui para vocês não é de uma partícula do tamanho de areia, não é de uma partícula do tamanho de silt, eu estou falando de uma partícula muito pequena. E ele está dissolvido, esse cálcio está dissolvido, mas que possibilita a troca. Então, o sistema radicular, muitas vezes, exuda a substância, principalmente ácidos orgânicos, que possibilita essa troca. Essa troca justamente com os meus cátions. A troca absolutamente com meus cátions, que é a capacidade de trocar cátions. Ele fica adsorvido, fixo, mas possibilita a troca. E aqui nós temos a representação de um grupo de silicatos que é de grande importância, dos nossos solos. Qual subgrupo dos silicatos está representando aqui? Filosilicatos, que apresentam essa quantidade de cargas. Então, vamos lá. Há duas origens das cargas. De onde vieram essas cargas? Como nasce essa carga no solo? Que nós chamamos de dois tipos de cargas. Nós temos as cargas permanentes e as cargas dependentes de pH, que pelo nome já dá para ver que é uma carga variável, que varia em função da acidez do meu solo. Pensem que nós já começamos, o que nós temos que fazer antes do plantio, antes de adubar? Aqui já está relacionado com a calagem dos nossos solos. Eu tenho que corrigir o pH do meu solo, que está diretamente relacionada a essa CTC, a capacidade de cargas. E as cargas permanentes, que são cargas raras nos solos. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas. Como que ocorre as cargas permanentes? Aqui, substituição isomórfica para ter as cargas permanentes. Então, a substituição isomórfica, se a gente lembrar das nossas aulas lá de silicatos, na nossa aula lá quando eu comentava dos feldspatos, das micas,
a substituição que ocorria nesses locais é o que é? Por exemplo, o magnésio entrar no lugar do alumínio no octaedro de alumínio. O magnésio é 2 mais, entra no lugar do alumínio, que é 3 mais. Eu tenho como saldo uma carga. O alumínio 3 mais, que entra no lugar do silício 4 mais, no lugar do tetraedro de silício. Então, a substituição isomórfica vai gerar uma carga permanente. Então, as cargas permanentes são geradas por substituição isomórfica quando um cátion de menor valência, por exemplo, o magnésio 2 mais, substitui o silício no tetraedro de silício ou o alumínio no octaedro de alumínio. Substitui o alumínio 3 mais. Lembrando que essa substituição isomórfica ocorre no processo de gênese das rochas, da gênese dos minerais. Que quando está lá, o alumínio está dentro do octaedro de alumínio, o magnésio não vai chegar e empurrar ele, não. Isso ocorre no processo no processo de gênese, no processo de formação do meu mineral. Então, igual nós já colocamos no exemplo, magnésio, alumínio, alumínio no tetraedro de silício. Qual será a carga gerada pela substituição isomórfica? Positiva 1 ou negativa 2? Escreva o alumínio 3 mais entra no lugar do silício 4 mais. Gera uma carga negativa. Gera uma carga negativa. Por quê? Lembra lá do tetraedro de silício? Não tem lá os oxigênios? Os oxigênios. Opa, oxigênio e aqui o silício. Quando está tudo ocupado aqui, olha, eu tenho 4 menos. 4 mais, cada oxigênio tem 2 menos, 4 menos. Se ao invés do silício for o alumínio, ao invés de 4 menos, eu vou ter 5 menos. Então, vai sobrar uma carga negativa, mesmo se os oxigênios estiverem, por exemplo, compartilhando. Leonardo, vou comentar aqui, olha. O que nós temos? Eu vou voltar aqui, vou apagar. Opções de ponteiro, apagar todas as tintas, olha. Aqui nós temos o silício 4 mais e rodeado por oxigênio, no tetraedro de silício. Se todos esses oxigênios estiverem ocupados aqui fora, a carga vai ser 0. A carga vai ser 0. Se tiver, por exemplo, ligando num tectosilicato, ligando com outro silício, a carga aqui é 0. 4 mais é para sobrar uma carga para cada um aqui, olha, que vai estar ocupado. Então, a carga é 0. Se esses mesmos oxigênios estiver lá ocupado, mas ele estiver ligado com o alumínio, que é o alumínio 3 mais, o que nós vamos ter nessa situação? Olha, essas cargas estão todas ocupadas. Eu vou ter 8 menos e 3 mais. 8 menos e 3 mais, que vai dar um saldo de menos 5. Mas desses menos 5, 4 cargas já estão ocupadas. 4 cargas já estão ocupadas. Então, sobra menos 1, que é a carga negativa. Nessa situação, é 4 mais, olha. Então, 4 mais.
Nesse caso, eu vou ter 8 menos, mais 4, sobraram menos 4. Mas todas essas cargas estão ocupadas. Então, eu não tenho nada de carga. O processo de substituição isomórfica, os tetraedros e os octaedros que apresentam esses elementos de menor valência, eles são menos resistentes ao intemperismo. Então, no processo de intemperismo, eles são os primeiros a se perder. Nessa situação, olha, nós temos num octaedro, no lugar do alumínio 3+, um magnésio ou ferro 2+, que, por consequência, eu tenho uma carga aqui negativa. Olha, essa carga negativa tem possibilidade de puxar uma carga positiva. Então, essa carga negativa tem capacidade de puxar um potássio para ela. Enquanto que aqui, olha, se eu tenho um potássio aqui caindo, esse potássio ele vai continuar caindo. Se eu tenho um potássio aqui caindo, ele vai ficar retido e não vai ser lixiviado. E agora, dúvidas até aqui? Dúvidas? Agora nós vamos fazer uma relação entre superfície específica, cargas e capacidade de trocar cátions. Então, para isso, nós vamos rememorar alguns aspectos do intemperismo. Vamos lembrar dos silicatos, mais especificamente dos filosilicatos, que são os principais coloides, minerais. Aqui eu tenho uma lâmina de tetraedro de silício, uma lâmina de octaedro de alumínio ou magnésio e outra lâmina de tetraedro de silício. Qual tipo de filosilicato eu estou falando aqui? 2:1 ou 1:1? O que eu estou mostrando ali? Escrevam para mim. Muito bem, Eduardo. Do tipo 2:1. Duas lâminas de tetraedro para uma lâmina de octaedro. Então, aqui nós chamamos de camada. Camada. E aqui nós temos uma outra camada. Entre as camadas, nós chamamos de espaço entre camadas. E nesse caso, nós temos o cristal. Por exemplo, vocês conseguem enxergar aqui o livro? Vou até parar a apresentação. Vocês conseguem enxergar aqui melhor o livro? Então, olha, isso daqui é um filosilicato. Aqui seria uma lâmina de tetraedro, uma lâmina de heptaedro e uma lâmina de tetraedro. Isso aqui é uma camada. E aqui eu tenho outra camada. Eu tenho uma camada, um espaço entre as camadas e outra camada. Minha pergunta é o seguinte: cabe mineral entre as camadas? Porque se couber material entre as camadas, olha a área que tem um livro. Eu tenho essa página, eu tenho toda essa área, eu tenho toda essa área, cada mais 3 folhinhas, eu tenho toda essa área. Isso me dá uma grande quantidade de superfície específica, me dá uma grande quantidade de reações para ocorrerem, de área para ocorrer reação. No entanto, tem alguns casos que não cabe nada entre o espaço
das camadas. Nesse caso, a força de ligação é tão grande das camadas que o meu cristal é muito fechado. Olha a área de superfície que eu tenho aqui. A área de superfície que eu tenho aqui é somente o meu livro. É somente o meu livro. Já quando há espaço, eu tenho diversos locais para ter reação. Está aparecendo? Então, continuando. Qual que é a minha questão? Cabe ou não íons trocáveis? Que aí eu tenho essa relação de área superficial ou não superficial. Lembrando nesse processo, então, aqui está no processo de intemperizar. Aqui eu tenho um solo mais novo, e aqui eu tenho um solo que está intemperizando. Nesse solo extremamente novo, eu tenho um mundo de cargas negativas. Tem uma grande quantidade de cargas negativas. E essas cargas negativas, elas vão grudar tanto potássio entre as camadas que meu livro vai ficar fechado. Então, qual que é a área superficial nesse caso? A área superficial é do livro fechado. Por quê? Não há capacidade de fazer trocas. Há uma grande quantidade de cargas, mas tais cargas não estão disponíveis para trocas. E qual que é o meu interesse agrícola? É que minha carga seja passível de troca. Aí, o que acontece no processo de intemperismo? Quem perde primeiro são justamente, eu vou perder os cátions básicos no processo de intemperismo e alguns minerais de substituição isomórfica. Aí, no espaço entre camadas, você deve estar muito rindo fazendo essas palhaçadas aqui, né? Mas tudo bem. Se fizer figurinha, eu mando a Polícia Federal ir atrás, tá? Então, nesse espaço aqui, mica de granulação fina, fechado. Começa a ter intemperismo, eu começo a perder potássio, que estava segurando as camadas, bem como eu começo a perder alguns minerais, alguns cristais de substituição isomórfica. Nesse sentido, a área de reação começa a aumentar. Então, enquanto aqui, deixa eu limpar novamente aqui. Enquanto aqui eu só tenho essa área de reação, aqui eu começo a ter, além toda essa área, a área entre os minerais. Eu começo a ter áreas entre as camadas para eu ter reação e com uma grande quantidade de carga. E olha, e é tão interessante aqui que quando a água entra, expande. Quando umedece, expande. Quando seca, contrai. Esses solos apresentam características de expansão-contração, que não é comum na nossa região. Nós vamos encontrar algumas situações, igual eu comentei lá na aula de cambisolo, os solos do Acre vão apresentar um pouco disso, dos sedimentos andinos. No semiárido, nós vamos encontrar alguma situação dessa, de expansão e contração de argila minerais do tipo 2:1. E aqui também, olha, diminuo a carga, vou expandir ainda mais, no caso aí da esmectita, porque a carga é menor, não vou ter
tanto o processo de atração, e vão entrar uma grande quantidade de água, olha. Vários cátions conseguem entrar aqui. Então, entre as camadas, enquanto aqui entrava uma coisinha só, nessa segunda etapa do intemperismo, entra mais. Expande mais. Mas, mesmo assim, olha a área que eu tenho. A área que eu tenho está maior aqui. Rogério, não porque não é só CTC, tá? Eu volto a comentar sobre a pergunta dele. Aí, continuando no processo aqui de intemperismo, aqui eu perdi cátions. Aqui, além de eu perder os cátions, eu perdi toda a sílica. Do mineral 2 para 1, volta no mineral 1 para 1, que não tem nada de expansão, que fica justamente preso, volta ao caderno fechado. Aqui eu vou ter poucas cargas e uma área superficial muito baixa e tem pouca reação. Onde o Brasil está aqui? No 2 para 1 ou no 1 para 1? O que predomina no Brasil? 2 para 1 ou 1 para 1? Não, cafeicultor, vocês estão quietinhos hoje? O que predomina no Brasil? Muito bem, muito bem, 1 para 1. Então, qual que é a nossa situação? Pouquíssima carga e pouca área de superfície específica. Enquanto que no 2 para 1, eu tenho mais cargas. O Rogério perguntou, a terra chamada de cultura se enquadra em que situação dessas? Quando entra estiário se torna muito condensada? Na nossa região é muito difícil acontecer isso, Rogério. Terra de cultura, geralmente, nós vamos associar com um relevo melhor, uma terra mais argilosa, com uma boa estrutura. É uma terra onde é possível, onde é passível da gente ter uma boa produção, que envolve diversos fatores, não só mineralogia. Uma terra com uma grande quantidade de vermiculita, em exagero, vai ser ruim de trabalhar. O ideal, em termos mineralógicos, é a gente ter caulinita, 1 para 1, e uma certa quantidade de óxidos, que possibilita uma boa estrutura do meu solo. No Brasil, nós vamos estar daqui para cá, ó. Maior parte, 1 para 1 e 0 para 1. 0 para 1, os óxidos, favorece a agregação e favorece a trabalhabilidade do meu solo. Por isso que os latossolos são tão bons de se trabalhar. Tem pouca carga em termos mineralógicos, mas ele é bom de se trabalhar, por causa do relevo, por causa de demais características. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal, alguma questão nessa parte? Então tá certo. Então vamos continuar. Aqui eu tenho uma grande quantidade de cargas, mas tais cargas não está disponível para a planta. As cargas juntam muito o caderno, e esse caderno não consegue abrir, esse solo não consegue abrir. Então, essa carga não está disponível. Esse potássio na entrecamada, ele não troca, ele continua aqui. Observe a diferença. Coloide, esmectita, área superficial externa de 80 a 150. Área interna de 550 a menos 650 gramas por metro quadrado. Então, em 1 grama, quanto de metros quadrados eu tenho? Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. Se eu pego 1 grama de esmectita, 1 grama de esmectita, de argila esmectita,
eu posso ter, olha, somando área superficial externa com área superficial interna, 700, eu tenho 800 metros quadrados de locais para ter reação em 1 grama de esmectita, que vai ter carga líquida de -80 a -150 por quilo. Se eu pegar 1 quilo de esmectita, eu vou ter de -80 a -150 centimol de carga. Nós vamos comentar sobre esse valor logo mais. Mas observem a esmectita. Olha a vermiculita. Olha o que acontece com a vermiculita. Quando eu tenho 1 grama de vermiculita, eu vou ter de 70 a 120 metros quadrados de área superficial, enquanto que área interna eu vou ter de 600 a 700 metros quadrados. E a carga líquida, em centimol de carga, eu vou ter de -100 a -200 em 1 quilo de vermiculita. Observe a mica de granulação fina, que é justamente essa daqui, olha. Área superficial externa. Quase o mesmo valor. Olha a área superficial interna. Caderno fechado. Caderno fechado. Quais são as cargas passíveis de troca que eu posso ter troca? Vai ser em 1 quilo de mica de granulação fina, eu vou ter de -10 a -40 centimol de carga por quilo. Enquanto que a caulinita, chegamos no Brasil. Chegamos no Brasil. 1 grama de caulinita, eu tenho 100 metros quadrados por aí, no máximo de 100 metros quadrados de área. 100 metros quadrados de área. E a CTC é de -1 a -15. Está exagerado esse -15. De forma geral, nós podemos pegar uma média de -5 centimol de carga por quilo de caulinita. Se eu pegar 1 quilo de caulinita, eu vou ter -5 de CTC. Olha a diferença para uma vermiculita, para uma esmectita. Por isso que areia de gato, quando você compra, geralmente pode ser uma vermiculita, uma esmectita, que tem uma grande área superficial e tem uma CTC elevada, para segurar ali os gases voláteis, para segurar ali o cheiro do xixi, para segurar, para ter carga para fazer isso. Olha a gibsita. Chegamos nos óxidos. Área superficial, só tem área superficial externa. Observe que a caulinita e a gibsita não tem cargas, não tem área interna. E observem aqui na CTC. A gibsita é um caso que tem cargas positivas. Olha, começa a ter, então, cargas, não só cargas negativas, mas, por sua vez, cargas também positivas. E essas cargas positivas têm sérias questões que envolvem para a gente, para o manejo do café, por exemplo, a fixação de fósforo. Porque, diferentemente de ser trocável, quando o fosfato cai no solo, ele fica fortemente retido ao coloide gibsita, ao mineral gibsita. E vai de -5, isso aqui numa situação extrema de pH, para ele ter essa carga de -5. Então, observem a diferença
que nós temos de solos temperados para solos tropicais. O que nós temos nos nossos solos tropicais? Que onde vocês trabalham, onde vocês vão trabalhar? Solos de baixa reatividade. A mineralogia dos nossos solos, nos colóides dos nossos solos, os nossos colóides minerais, são extremamente fracos em termos de reatividade. Extremamente fracos. Olha a caulinita, -5. Compare uma caulinita com uma vermiculita, que tem uma CTC de, no mínimo, -100. O que sobra para a gente? Onde nós temos que buscar carga, então? Respondam para mim. Onde eu tenho que procurar carga? Tendo em vista que nossos solos são extremamente pobres. Gente, mas que tristeza, hein? Vocês quietinhos aí do outro lado. Onde eu tenho que buscar cargas? Também isso. Vamos lá, gente. Onde eu vou buscar cargas? Como tem que ser o meu manejo? Muito bem, Lucas, muito bem, Thalita, na matéria orgânica. A matéria orgânica, mais do que fornecer nutrientes, eu tenho que procurar um manejo, além de outros atributos de agregação do solo, de outras, de reter mais água, e mais do que fornecer nutrientes, a matéria orgânica vai ser uma condicionadora de cargas para o meu solo. Uma condicionadora de cargas. A área superficial externa da matéria orgânica é muito variável. Olhem aqui, tem de -100 a -500 centimol de carga por quilo. Se eu pego 1 quilo de matéria orgânica, já na fração humus, já decomposta, os colóides orgânicos têm de -100 a -500 de centimol de carga por quilo. Olhem a diferença. Observem a diferença. Quando, então, em qual horizonte fica o maior teor de matéria orgânica? Qual horizonte nós temos mais matéria orgânica? Tudo bem, Edione. No horizonte A. No horizonte A. Qual que é o primeiro horizonte a ser perdido por erosão? Qual o primeiro horizonte a ser perdido por erosão? Também o horizonte A. Também o horizonte A. O processo de preservação do horizonte A, de controle de erosão, diz respeito ao controle de fertilidade do meu solo. Diz respeito à forma de segurar nutrientes. Diz respeito a eu conseguir uma maior produtividade. Conservar o solo vai ser função de vocês, que vai ter essa responsabilidade, que vocês têm essa responsabilidade de passar essa informação, é algo para também aumentar a produtividade. Manejos, então, mais conservacionistas, que evitem erosão, possibilita a maior retenção de nutrientes e de água e de outros artifícios. Então, quando eu vejo um café morro abaixo, aqui na nossa região, que volta e meia eu encontro uns aí, eu fico extremamente triste. Por quê? O que acontece? Ah, mas tem vegetação na linha. Mas debaixo da copa do cafeiro, o infeliz, não nasce planta ali, tem sombra. Aí chove, geralmente isso está morro abaixo, chove
e o solo é lavado na onde eu tenho mais raiz, na onde era para absorver mais água, porque plantou morro abaixo para facilitar a colheita ou algo mais. Tá? Observem aqui os diferentes cristais. Olha que legal essa foto de microscopia de varredura. Olha que legal. Olha a caulinita. Olha a caulinita como é realmente fechadinha, olha. Olha que bacana que é. Olha que não tem muita área superficial. Observem aqui, olha, a Monte Morilonita, que já é 2 para 1. Olha como que é mais rugoso, onde há possibilidade de reações aqui dentro. Olha a matéria orgânica nessa situação no D. Olha quantas áreas eu tenho de reação. E sem contar que um monte desses locais eu tenho cargazinhas para segurar os meus elementos. Então, aqui um outro tipo de representação, olha, a elita, que é aquela mica não expansiva, vermiculita, multimorilonita, e a nossa situação está aqui, olha. Tetraedro de silício e um octaedro de alumínio, sem substituição isomórfica. Sem substituição isomórfica. Que nesse caso, não tem cargas permanentes, só vão ter cargas dependentes de pH. E isso está, igual nós estudamos lá na aula de intemperismo, está diretamente relacionado com maior intemperismo. Aumenta a hidrólise, eu vou ter mais minerais do tipo 1 para 1 e 0 para 1. É onde nós estamos. Então, os nossos solos, eu vou trabalhar lá nos tabuleiros costeiros, você quase não vai ter, vou plantar café na Bahia, no Espírito Santo, quase não vou ter essa parte de óxidos. Eu vou ter mais caulinita, do tipo 1 para 1. Por quê? Solos mais intemperizados. Eu vou plantar café no centro-oeste. Aí eu já vou ter uma boa mistura e uma boa característica das hidroxilas, dos óxidos segurarem isso. Então, aumento do temperismo, maior intensidade de hidrólise, maiores perdas de silício. Minerais mais simples. Ou seja, sem expansão e contração, o que é bom, o processo de expandir e contrair não é bom para o manejo e gruda uma grande quantidade de solo no maquinário, você tem uma faixa de trabalhabilidade muito pequena. Dúvidas sobre cargas permanentes? Alguém queria colocar alguma questão? Muito bem, olha, o Rogério colocou aqui, ó. Para um agricultor familiar que possui pouco recurso, como seria interessante proceder? Ainda para mim está muito subjetivo. Geralmente o pessoal gosta de passar de 2 vezes por ano por conta dos custos. Em termos de carga, o Rogério, o agricultor familiar ele tem que fazer manejos para fazer controle de erosão, isso qualquer um, inclusive familiar. E quando ele está, por exemplo, num relevo muito declivoso, pode fazer o plantio em covas, por exemplo, e manter a vegetação. Ele pode tentar ganhar preço, ganhar valor no seu café, talvez produzindo de forma mais direta, vendendo de forma mais direta. A forma de reduzir custos, você também, quanto menos você passar o trator no local, quanto menos você fazer as atividades, você vai evitar a compactação. Mas nós vamos ver na conservação do solo, nós temos diversos sistemas de plantio que pode favorecer ou diminuir a perda de solo. Tá? Então, inclusive, assim, o produtor familiar, ele vai ter que, por exemplo, fazer cultivo em covas, por exemplo.
Ah, eu plantei morro abaixo, tal, mas fez em covas, é melhor do que você fazer um risco lá e deixar toda aquela parte sem vegetação, tá? Mas o que acontece nos nossos solos? Nós não temos esses argilo-minerais do tipo 2 para 1. Talvez seria até interessante para um agricultor familiar, dependendo do tamanho, ou isso tiver subsidiado, e se uma área próxima tivesse minerais do tipo 2 para 1, talvez fazer uma cova utilizando esse tipo de argilo mineral, tá? É uma forma de se pensar, talvez, um manejo. Isso é uma forma que pode aproveitar, por exemplo, as cargas desse solo. Mas é melhor preservar a matéria orgânica. É o que a gente geralmente tem. Tá certo? Mas na forma de conservação do solo, nós vamos ter a matéria específica no semestre que vem. Tá? Vocês vão ter que me aguentar mais um semestre. Podemos continuar? Continuando, então. Cargas dependentes de pH ou cargas variáveis. De conservação do solo, Eduardo. Ou cargas variáveis. São cargas que vão variar em função do quê, gente? Cargas dependentes de pH. Vai variar em função de quê? Muito bem, Johnny. Do pH. Depende do pH. São cargas que ocorrem no final, na quebra das lâminas de octaedro e tetaedro de silício, porque há um desequilíbrio nesses locais, um desequilíbrio de cargas não satisfeitas. Quando há um desequilíbrio de cargas, em função da quantidade de hidroxila, em função da quantidade de H+, no sistema, eu vou ter a variação das cargas. E nesse caso, eu posso ter cargas tanto negativas quanto positivas. Então, hidroxilas e outros grupos funcionais que vocês estão vendo lá na química orgânica, hidroxilas, o OHzinho aqui, ó, negativo, e outros grupos funcionais na superfície das partículas coloidais liberam ou recebem íons de H+. Quanto maior a concentração de H+, menor vai ser o meu pH. pH, né, menos log de H+. Então, quanto mais H+ eu tenho no sistema, quanto mais ácido tá meu sistema, menor vai ser o meu pH. Então, os nossos solos, eles são naturalmente ácidos. Por quê? Eles são solos muito intemperizados. Todos os cátions básicos que tinham aqui foram lixiviados. Não todos, né? A maior parte dos nossos cátions básicos foram lixiviados. Sobra alumínio, ferro e uma pá de H+, e um monte de H+ no meu solo. Então, o que eu representando aqui? O que eu estou representando nesse slide? Qual tipo de argila mineral que eu estou representando aqui? Respondam para mim. Muito bem. 1 para 1. 1 para 1 bonitinho, inteiro. No entanto, esse 1 para 1, no final do meu caderno, imagina um cristal. No final, ele vai estar quebrado. Então, tem uma quebra. Ele não é infinito, o meu cristal. O meu cristal, ele é finito. Em uma parte, está quebrada. E nessa parte, eu vou ter, por exemplo, aqui, um OH grudado aqui no meu cristal de caulinita. Se coloca hidroxila no sistema,
essa hidroxila vai juntar com esse H+ aqui, olha, e formar água. E quando acontece isso, enquanto aqui eu tenho uma carga neutra, nesse caso meu pH está 7, CTC, vocês podem falar CTC no pH 7, essas coisas, está neutro, meu pH está neutro, o que acontece aqui? Sai uma água e fica uma carga negativa. Eu aumentei o pH. Quando eu aumento o pH, então, eu estou tirando H+ do sistema. Tiro esse H+ que estava grudado aqui, olha, e libera a carga. Liberando essa carga, fica negativo. Se adiciona H+ do sistema, ou sai os cátions básicos, ou sai a hidroxila, esse H+ junta novamente com esse H+ aqui, ó, fica um OH2. Sobra aqui uma carga positiva. E o H+, ele está sempre chegando no sistema. O processo de transformação da matéria orgânica libera H+, as plantas naturalmente liberam ácidos orgânicos, a saída de cátions básicos deixa também os H+ mais reativos. O alumínio no sistema, ele quebra a água liberando H+. Então, naturalmente, o meu solo ele vai acidificando. E aqui, então, eu vou ter, de um lado, cargas positivas, quando o meu solo está mais ácido, e quando o meu solo tende para mais básicos, eu vou ter cargas negativas. Então, eu vou procurar trabalhar com o solo no pH que eu tenho uma grande quantidade de carga negativa e uma certa quantidade de cargas positivas. Eu preciso de um pouco de carga positiva também no meu solo, sobretudo para os micronutrientes. Mas vou deixar isso lá para o Felipe. O que eu quero que vocês entendam aqui? Então, repetindo aqui, ó, o processo. Ó. Inteiro mineral do tipo 1:1. Não tem carga aqui. Na quebra, eu vou ter, por exemplo, um OH sem cargas aqui. Algo neutro. Meu solo está neutro. Nesse caso, não tem carga. Tá? Não é nem em pH 7 que eu confundi. Não tem nada a ver isso, não. Porque o meu solo, uma situação, num pH, um PCZ, um ponto de carga, que o meu solo é 0. Eu não tenho cargas aqui. Se eu deixo o meu solo mais básico, por exemplo, a hidroxila aqui, ela vai juntar com H+ e liberar a minha carga negativa. Se eu acidifico o meio, que é naturalmente acidificado, pela exsudação de raízes, pela quebra da água pelo alumínio, o meu solo tem tem carga positiva. Então, solo mais ácido, eu vou ter cargas mais positivas. Solos mais básicos, eu vou ter cargas negativas. Por quê? Porque as cargas são dependentes de pH. E isso não só ocorre nos colóides minerais. Isso ocorre de forma muito mais pronunciada até nos meus colóides orgânicos. Porque os meus colóides orgânicos têm um mundo de conjunto de substâncias, lá que vocês estão vendo na química orgânica, que vai gerar cargas
negativas ou cargas positivas. Aqui, ó, dissociou, ó, meus grupos hidroxílicos aqui, ó, dissociados. Olha a minha hidroxila aqui, ó, dissociada com uma carga negativa. Essa figura do livro do Lepsch, 19 lições de pedologia. Olha o grupo aqui, ó, com carga positiva, que chegou um H+ no sistema. E olha aqui não dissociado. Um grupo não dissociado, que vai gerar cargas negativas ou cargas positivas. As cargas dependentes de pH são cargas predominantes na argila do tipo 1:1, nos óxidos de ferro e alumínio e no humus. É o que nós temos. São as cargas dependentes de pH. Nós não temos as cargas permanentes para trabalhar. Vocês que vão trabalhar na cafeicultura nacional, vocês vão ter que trabalhar com essas cargas dependentes. Manejá-las de forma a ter uma grande quantidade de cargas, uma grande quantidade de caixa. E vocês vão poder guardar uma grande quantidade de nutrientes que são passíveis de troca. E para isso, olha, novamente, nós temos teor de matéria orgânica. Então, a preservação do solo, a preservação do teor de matéria orgânica não é um assunto de ecologista que só abraça a árvore. É um assunto sério. É um assunto, por exemplo, para evitar a contaminação, para guardar os nutrientes no meu solo, para possibilitar essa troca lá com o meu café, com o meu milho, com a minha braquiária, enfim, do que eu estiver trabalhando. Ponto de carga zero, acho que vou deixar para a semana que vem.